Olá, galera, tudo bom? Professor Marcos Vale de Física. Bom reencontrar aqui novamente. E a aula de hoje é complementando a aula passada. Na aula passada, a gente falou da segunda lei de Newton ou do princípio fundamental da dinâmica, que afirma que a força resultante que atua no corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que ele vai adquirir. Então, e eu passei uma atividade para você, eu passei umas questões para que vocês respondessem. É a hora da resolução. A gente vai hoje resolver essas questões que vocês responderam na aula passada. Então, você vai conferir se você acertou ou não, beleza? Muito bem. Então, vamos aqui para a primeira questão. Tem letra A e letra B. Então, eu vou fazer aqui uma divisãozinha para você, para a gente separar e abrir o espaço para responder as duas letras, certo? Vou separar aqui, olha, uma estrela. Vamos responder primeiramente a letra A. Vamos lá. Determine a aceleração do bloco de massa 2 kg. Então, bora ver aqui o que é que ele quer calcular. Ele quer que você determine a aceleração. E ele deu a massa, que é igual a 2 kg. Ok, na letra A você percebe pelo desenho que só tem uma força atuando sobre ele. Ele vai ter outras, mas vão se anular. Ele vai ter aqui uma força peso, né? Ele vai ter também uma força normal, que é feita pela superfície. Mas essas forças, meus queridos, elas se anulam. Então, no final, só vai restar uma, que é a força de 10. Então, eu vou ter que a força resultante é igual a 10 newtons. 10 newtons. Bom, o que é que tem lá na fórmula da segunda lei de Newton? A força resultante que atua em um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que ele vai adquirir. Essa é a segunda lei de Newton. Muito bem. Daqui eu posso tirar que a aceleração, por sua vez, é igual à força resultante dividido pela massa. Bom, professor, então agora ficou fácil. Eu vou substituir. Então a aceleração vai ser igual a... Quanto é a força resultante? 10 newtons. Quanto é a massa? 2 quilogramas. Então aqui vai dar 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração, beleza? Muito fácil. Bora para a letra B. A letra B é o mesmo bloco, então a massa é a mesma. É uma massa de 2 kg. Mas vejam que agora as forças elas estão em sentidos opostos. Então é como se eu estivesse fazendo uma força de 10 para um lado e uma força de 4 para o outro. Nesse caso, quando eles têm sentidos opostos, a força resultante é a maior menos a menor. Ou seja, a força resultante, quando tem sentidos opostos, vai ser no caso aqui 10 menos 4, que vai dar 6 newtons. 10 menos 4, que vai dar 6 newtons, beleza? Bom, aí eu posso pegar aqui, ó, que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Mesma formulazinha. Portanto, a aceleração é a força resultante dividido pela massa, que é igual a 6 dividido por 2. Aqui vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então, letra A vai dar 5 e letra B vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos para mais uma questão. Segunda questão agora, viu, galera? Bom, a questão número 2
eu tenho 4 forças atuando aí. Então eu digo o seguinte, uma partícula de massa 0,2 kg, massa igual a 0,20, a mesma coisa que 0,2, né? Determine a aceleração. Só que agora, meus queridos, eu tenho 4 forças. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou determinar a força resultante 2 a 2. Primeiro na vertical e depois na horizontal. Veja que cada quadradinho ele mede 1 newton. Então aqui na vertical eu tenho 2 quadradinhos para cima e 2 quadradinhos para baixo. O que é que vai acontecer? Ah, professor, elas vão se anular. Exatamente. Se eu tenho 2 para cima e 2 para baixo, elas se anulam. Aí sobraram duas. 1, 2, 3, 4 para a direita e 2 para a esquerda. Então a força resultante, nesse caso, ó, vai ser F1, que vale 4. Aliás, vou corrigir aqui, né? F1, que vale 4, né? F1, que vale 4, menos o F3, que vale 2. São 2 quadradinhos. Então a força resultante é igual a 4 menos 2. Isso aqui vai dar 2 newtons. Tá? Mas ele quer a aceleração. Então, a gente já viu no item anterior, na questão anterior, que a aceleração é a força resultante dividido pela massa. Então, a aceleração é igual a 2, que é a força resultante, dividido por 0,2. Pessoal, e agora? Como é que eu faço essa conta? Como eu tenho uma casa depois da vírgula no denominador, eu vou acrescentar um zero ao numerador, ó, vai ficar 2. Aí, como eu tenho aqui uma casa depois da vírgula, eu vou acrescentar um zero em cima e vou eliminar a vírgula. Vai ficar 20 dividido por 2. Então aqui vai ficar 10 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida da aceleração. Beleza? Show, é muito fácil. Vamos fazer mais uma? Bora lá. Questão número 3, meus amigos. Ela também tem letra A e B. Tá? E aqui tem um pouquinho lá do conteúdo chamado de movimento uniformemente variado. Então aqui diz o seguinte, um corpo de massa, também tem A e B, eu vou separar aqui para ficar mais fácil de você entender. Né? Vou deixar o espaço aqui. Aqui eu vou fazer um cubo, ó. Então tem um espaçozinho aqui, beleza. E aqui eu vou para a letra A. Um corpo de massa igual a 5.000 kg. Então massa igual a 5.000 kg. Tá, a ação de uma força constante partindo do repouso. Ó, partir do repouso quer dizer que a velocidade inicial dele é igual a zero. Parte do repouso. E atinge uma velocidade de 72 km por hora. Então a velocidade final 72 km por hora. Aí aqui, galera, eu tenho que transformar em metro por segundo. Eu vou dividir por 3,2. Aliás, 3,6, viu? Vou dividir por 3,6. Então eu vou achar que a velocidade final é igual a 20 metros por segundo. Após um tempo de 40 segundos. Determine a força. Então, como a gente já sabe que a força resultante
é a massa vezes a aceleração, e eu já sei o valor da massa, eu tenho que descobrir a aceleração. Então, admitindo que é um movimento uniformemente variado, tem uma equação lá do MOVE, que é vi você, olha, ali em Timon. Ó, vi você ali em Timon. V é igual a V0 mais AT. Então, a velocidade inicial, ela é zero aqui, ó, tá vendo? Zero. A final é 20. A aceleração que eu quero achar. E o tempo é 40. Como o 40 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, a aceleração vai ser 20 dividido por 40. Isso aqui, meus queridos, dá uma aceleração igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, aí eu vou continuar a letra A do outro lado aqui, né? Logo, a força resultante é a massa vezes a aceleração. A massa a gente já viu que vale 5.000, né? Então a força resultante vai ser 5.000 vezes a aceleração, que é 0,5. Então a força resultante nesse caso vai ser 2.500 newtons. 2.500 newtons. Tá? Agora a letra B. Ele quer saber a distância, o espaço percorrido. No movimento uniformemente variado, meus amigos, a distância é igual ao V0t, né, V0t, mais 1/2 de A, que é a aceleração, vezes t ao quadrado. Bom, como a velocidade inicial é zero, esse termo bem aqui, ó, ele dá zero. Portanto, a distância D é igual a 1/2 vezes a aceleração, que é 0,5, que a gente calculou aqui, né, ó, vezes o tempo, que é 40 ao quadrado. Então, fica 1/2, vou repetir, 0,5, 40 ao quadrado vai dar 16 mais 2 zeros, dá 1.600. Então, essa distância, fazendo as contas, vai dar 0,5 vezes 1.600 dá 800. Dividido por 2 dá 400. Então, a distância equivale a 400 metros. Espero que você tenha acertado. Algumas questões eu corrigi, eu vi como é que estava. Alguns alunos acertaram, outros foram mais ou menos, viu? Lembrando que a nota de vocês lá do segundo período já está lá, viu? No sistema. Bom, a questão número 4 é muito parecida com a anterior, né? O valor em newtons da força média necessária para fazer um carro parar após um percurso de 200 metros, sabendo que a sua velocidade era de 72 km por hora e a massa 1,5 vezes 10 a 3 metros por segundo. Então aqui é o seguinte, ó, a velocidade final é zero, porque ele vai parar. E a inicial é igual a 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Tá? Ele deu a distância que ele percorreu, que é igual a 20 metros. Então, para eu calcular a força, eu tenho que calcular a aceleração. Certo? Então, tem uma equação lá do movimento variado que não usa o tempo, chamada de equação de Torricelli. Qual é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual ao V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então aqui vai ficar zero. Só eu corrigindo bem aqui, porque aqui não é o quadrado, é só metro por segundo, tá? Então fica 20 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero achar, vezes a distância, que é 20.
2 vezes 20 dá 40, e passa para cá negativo, ó, menos 40A. E 20 vezes 20 dá 400. Eu vou cancelar um zero aqui. Então a aceleração vai ser menos 40 dividido por 4, que vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Negativo porque ele vai frear. Ele vem com 20, aí vai chegar em zero, ele vai frear. Logo, a força resultante em módulo, né? Ele pede aqui só o valor, é a massa vezes a aceleração. Então vai ser a 1,5 vezes 10 a 3. Isso aqui é a mesma coisa que 1.500, né? Quilograma. Então vai dar 1.500 vezes 10. Então aqui vai dar 15.000 newtons para poder parar. É a força média. Beleza? Show de bola, galera. Vai dar certo. Bom, e a última questão é uma questão de força-peso, né? Lembrando que a massa não muda, a massa que ele tem na Terra é a mesma massa que ele tem na Lua. O que muda é a força, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, ele deu que na Terra, né, o peso, né, na Terra vale 4,9 newtons. E na Lua vale 0,80. Então, peso, força-peso, né, é a massa vezes a aceleração da gravidade na Terra. Então daqui eu tiro que a massa é igual, né, letra A, estou fazendo letra A, né? É igual ao peso, que é 4,9, dividido por a gravidade da Terra está aqui, né? 9,8. Então aqui dá uma massa que é igual a 0,5 quilogramas. Letra B, ele quer saber a gravidade na Lua. A gravidade na Lua é igual ao peso na Lua dividido pela massa. Lembrando que a massa é a única coisa que não muda, né? Aí ele diz que o peso na Lua é 0,8. E a gravidade e a massa que ele vai ter é 0,5. Então eu vou ter que a aceleração da gravidade na Lua é igual a 1,6 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Ok. Letra A e letra B respondida. Aquele abraço, fique com Deus, que vai dar tudo certo. Então, perto de acabar com essa pandemia e voltarmos a ter aula presencial.